Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a aula de hoje é sobre funções. Então essa aula é muito importante porque você vai criar códigos, bloquinhos de códigos para você usar quando você necessitar. E outra coisa, você vai refatorar o seu código. Matheus, o que é refatorar? Basicamente, gente, vocês vão organizar o código de vocês e delegar funções para cada tipo de código, cada tipo de bloquinho desse. Então é muito importante quando a gente começa a desenvolver uma programação já criando funções, porque a gente delega a função e começa a refatorar o código. Não fica aquele código, aquela função início gigante. Não. Você vai criar um bloquinho de código, você vai solicitar ele quando você precisar, e aí você vai ter o reuso também de código. Então, cara, é muito legal funções e é muito simples. Todos os assuntos que a gente já passou, a gente vai utilizar dentro dessas funções e você vai ver o quanto é legal. Então, abre aí o teu Portugal Web Studio e vamos começar a desenvolver nele, tá bom? Então, já estou aqui no meu Portugal Web Studio, vou clicar aqui em abrir arquivo e já dei um zoom legal aí para você, se você estiver no celular, desce a tela aí do celular, deixa assim, tá? Para ficar melhor, para você estudar. Gente, ó, Matheus, eu tô sem computador, não tô conseguindo estudar, realmente só tenho um celular ou algo desse tipo. Cara, deita o telefone, escreve também o código, é muito importante. Quando eu estava na minha graduação, a maioria das provas não era no computador, era escrita. E aí eu aprendi bastante. Caso você tenha essa dificuldade ainda, não tenha esse equipamento, não é desculpa de não estudar. Cara, escreve o código, os códigos são pequenos e você vai performar bastante. Para quando você pegar uma linguagem como Python, JavaScript ou algo desse tipo, cara, você já vai ter realmente uma estrutura muito boa de conhecimento de lógica, porque uma boa lógica, as outras linguagens, a curva de aprendizado é muito mais rápido, porque só muda a sintaxe, que é algo que eu falo sempre para vocês aqui nesse curso, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu vou criar uma função muito legal, que é a função somar, tá certo? E aí essa função somar, basicamente, ela não vai receber nenhum parâmetro, que vocês vão descobrir daqui a pouco o que é parâmetro. Mas vamos iniciar aqui sem mais delongas. Vou criar aqui ó, uma variável, duas variáveis inteiro, tá? Então vou colocar aqui ó, número 1, vírgula, número 2. Tá? Eu estou utilizando o padrão camel case, tá? A primeira maiúscula e a segunda, primeira minúscula e a segunda maiúscula. Então, realmente, aquela simulando as costas de um camelo, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, vou atribuir, não vou fazer perguntas, tá? Porque aí vocês já sabem fazer a pergunta para o usuário. Então, variável número 1 vai receber 10 e variável número 2 vai receber 20, ok? E aí o que acontece? A gente até agora está criando o nosso código com a única função. Se você notar aqui, ó, na linha 2 está iniciando uma chave e na linha 7 está finalizando essa chave. Essa chave que abre e fecha é o escopo, o código da função início. Então, aqui no Portugal.dev, ele vai ler a função início. Mas isso não quer dizer que você pode criar outras funções, tá? A função início literalmente é para rodar todo o códigozinho que você está digitando. Até agora, no nosso curso, você criou desta forma. Mas, a partir de agora, a gente vai mudar esse contexto um pouco, porque a gente vai criar funções. Então, cara, Matheus, eu preciso criar funções? Sim, porque o seu código vai ficar mais organizado e você vai refatorar o seu código, delegar a função e também você vai economizar, porque você cria uma função soma, não vai precisar estar o tempo todo criando, elaborando coisas para somar, ou multiplicar, ou ver a média da nota. Você vai criar um bloquinho de código que vai resolver aquele problema. Esse problema agora é de soma. Ok, é simples, mas aqui o foco é você entender o contexto. Então vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Vou agora criar. Tá vendo que eu saí do escopo da função início, mas estou dentro do programa. Então, gente, presta muita atenção nessas chaves. Porque aqui, ó, na linha 1 inicia uma chave e na linha 10 essa chave fecha. Mas é o contexto do programa. Mas o programa ele não pode, não só tem uma função. Ou não é permitido ter mais funções. Você pode criar várias funções. Mas sendo que até agora você criou um programa que tinha uma função. Agora você vai criar programas com várias funções. Pegaram aí? Então, vamos voltar.
Então, ó, aqui eu estou no contexto do programa e aqui eu estou no contexto da função início. Eu vou sair do contexto da função início e vou criar uma função, tá? Então, vou criar uma função aqui. Essa função ela vai me retornar um valor, porque eu vou passar informações como parâmetros e ela vai me retornar um valor. E qual valor é esse? Esse valor vai retornar um valor inteiro. Então, ó, vou vir aqui, ó, inteiro, e vou colocar o nome da função que é somar, para que ela nasceu, tá? E abrir e fechar o parênteses e abrir e fechar chaves. Então, ó, tá vendo aí agora, gente? A gente criou uma funçãozinha que essa função ela vai retornar um valor, porque a função ou ela pode ter um retorno ou ela não pode ter um retorno. Mas essa função específica, que é a função somar, eu vou passar dois números, ou a função somar, vem cá. Eu tomo esses dois números, soma e me retorna essa soma. Então, basicamente, você vai criar um código que vai fazer uma função. Tá pegando aí? Então, vamos seguir aqui no desenvolvimento. Para ela receber, ela vai receber algo que são os parâmetros. Por quê? A função somar, ela precisa saber o que você quer somar. Então, a gente chama em programação, primeiro a gente invoca a função, depois a gente passa os parâmetros. Tem função que não precisa de parâmetros? Não precisa, mas algumas funções sim. A função somar, ela vai precisar. Imagine você está chamando aí, ô função somar, vem cá, soma isso aqui, ela, ok, minha missão nasci para somar. Mas aí, quais números eu preciso somar? Então, são os parâmetros que quando você invoca a função, você precisa chamar esta função. Então, vamos seguir aqui, ó. Ela vai receber dois números inteiros. Então, vou botar aqui, ó, inteiro. Vou colocar aqui, ó, o valor x e inteiro valor y, tá? Aí, gente, mas Matheus ainda está dando erro, vou explicar para você, ó. Quando você chamar a função somar, ele vai colocar o valor da variável número 1 na variável x e o valor da variável número 2 na variável y. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui dentro criar uma variável inteiro chamada soma, para deixar bem didático, tá? Soma é igual x mais y. E aí, a minha função, ela soma e retorna um valor. Então, retorne soma. Basicamente é isso. Então, vê que legal, gente. Aí, agora, eu tenho uma função que ela soma, que ela recebe dois parâmetros do tipo inteiro. Então, vou vir aqui, ó. Vou invocar somar. Tá vendo? Ele já reconheceu que somar é uma função. E aí, essa função, ela precisa de parâmetros. Então, ó, primeiro parâmetro eu vou informar o número 1, que é o 10, na verdade, e depois vou informar o número 2. Aí você fala, Matheus, eu quero mostrar esse valor na tela. Aí você pode criar uma variávelzinha aqui chamada resultado. Que legal. E aí vai fazer o quê? Ó? Resultado recebe esta função. Aí você fala, ih, Matheus, complicou. Complicou porque agora eu não estou entendendo. Como assim? Você está criando uma função e jogando uma função dentro de uma variável? Não. Quando você invoca a função e passa os parâmetros, ela só vai retornar o valor da soma. Então, ele vai retornar o valor 30 e jogar dentro da variável resultado. Vamos fazer o teste? Então, vem aqui, ó, escreva resultado. Vamos rodar para ver se está dando certo. Tem que sair 30 lá embaixo, tá? Olha aí, resolveu. Você invocou uma função, passou os parâmetros, ele somou, jogou dentro da variável resultado e você chamou o escreva para mostrar na tela e ele mostrou aí. Parabéns, gente, vocês criaram a primeira função de vocês. Então, essa função ela é do tipo retorne, que ela retorna algum valor. Mas tem função que não retorna nenhum valor, mas também ela passa alguma informação, tá certo? Ela não volta um valor, ela imprime alguma informação. Então, vamos criar uma função aqui para finalizar nossa aula, tá? Que é uma função se verifica se a pessoa é maior ou menor de idade. Então, vou vir aqui, ó, bem rápido, tá? Idade igual a 18, tá? Vou colocar aqui a tipagem inteiro, ok. Vou chamar uma função que eu não criei ainda, tá? Então, vou invocar ela aqui, ó. Chamar aqui, ó, valida idade. E vou passar como parâmetro a variável idade.
essa função não existe. A gente vai criar ela agora, ó, fora do contexto aqui. Ó. Então, ó, o que, que a gente vai fazer? Vou criar aqui uma função valida idade. E aí, essa função ela recebe um parâmetro. Que parâmetro é esse? Idade. Então, inteiro. E vou colocar a idade aqui para ficar mais didático, mas você poderia colocar x também, ou y ou z, independente. Não precisa ser igual às duas variáveis, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, fazer um se. Se idade for menor que 18, a pessoa é o quê? Escreva menor de idade. Tá certo? Se não, quase que eu vou colocar um se não se aqui. Escreva maior de idade. Pronto. Basicamente, aí agora o que eu vou fazer aqui, eu vou precisar imprimir, porque a minha função ela vai validar e vai imprimir algo na tela. Então vamos rodar. Olha aí, ó. Maior de idade. Vou colocar aqui 17. Menor de idade. Então vê que legal, gente. Basicamente, eu criei uma função que ela valida idade. Então, quando eu quiser fazer alguma inferência para ver se a pessoa é maior ou menor de idade, eu vou só chamar a função valida idade e passar o parâmetro. Aqui, o parâmetro, o valor de idade vai ser passado para essa variável aqui. A gente vai fazer as comparações e vai retornar um valor. Basicamente, essa não é uma função tipo return, então não preciso informar o tipo do retorno. Ela só vai imprimir uma frase e aí finalizou aí, gente. Então, o que eu peço para vocês? Agora, tem muita gente assistindo às aulas e tem pouca gente participando. Então, o que eu peço? Cara, escreve esses dois códigos e coloca aqui no comentário. Eu quero ver se você está praticando mesmo, tá bom? Então, mais uma vez, está sem computador? Escreve os códigos. Eu diminui ao máximo a quantidade de código para você aprender mesmo. Então, o foco desse curso é você aprender a lógica de programação, uma lógica bem feita, para quando você começar a aprender linguagens aí utilizadas hoje como Python, Java, C Sharp, PHP, JavaScript, Node, você já tem uma boa lógica e performar e ser um grande programador, que eu tenho certeza que cada um de vocês vai ser. Tá bom, gente? Fica com Deus. Qualquer dúvida, também comenta aqui no vídeo. E tamo junto e vamos para a próxima aula aí para vocês performarem mais sobre lógica de programação. Tchau, tchau, pessoal. Abraço!